Glória no nome do Senhor. Amém, Jesus. A igreja pode se sentar. Hoje está, mas é o diácono Marcirei. Ele, nós estamos terminando os estudos juntos lá em Boston. Eu falei com ele, falei, brother, Deus tem um propósito na sua vida. Tem hora que nós precisamos de fechar os olhos e não deixar o homem, deixa Deus agir, que Deus faça. Porque quando nós ficamos olhando muito para o homem, igreja, nós descaímos. Eu aconselho para ele assim, como pastor que eu sempre dei para ele, eu conheci, desde o dia que eu conheci. Aí ele falou hoje comigo, pastor, estou todo trêmulo. Eu falei, se você falasse que não estivesse trêmulo, eu estaria preocupado com você. Porque, irmãos, até o dia de hoje eu só paro de tremer. Vocês que não notam, é quando eu desço do púlpito e encerro o culto. Mas na hora que eu chego na minha casa, papai do céu, durante o domingo que eu preparo a mensagem, é umas 3, 4, até 6 vezes ao banheiro de nervoso. E ele falou, estou nervoso, pastor. Aí não tem problema, tem um que vai te revelar tudo, que é o Espírito Santo do Senhor. Então, nesse momento, o Espírito Santo possa estar abençoando a vida do diácono Marcirei, que Deus possa estar usando ele como instrumento do Senhor. Amém. Graça e paz, igreja. Amém. Quantos estão felizes com Jesus? Glória a Deus. Quantos estão preparados para ouvir a voz de Deus nessa noite? Aleluia. Quero convidar os irmãos a preparar os seus ouvidos, preparar vossos corações. Pois Deus tem algo novo para falar conosco. Aleluia. Algo maravilhoso. Deus nos deu uma palavra tremenda. Uma palavra forte. Mas uma palavra que vai trazer mudança. Deus nos diz, Deus nos fala que mesmo quando estamos nos sentindo sozinhos, mesmo quando choramos em nossos quartos, mesmo quando passamos por dificuldade, mesmo quando caminhamos e pensamos que não tem ninguém ao nosso lado, lá Ele está. Mesmo quando às vezes estamos no trabalho, os patrões falam algo que não nos agrada, que nos entristece, Deus fala, eu estou contigo. Amém. Jamais eu vos deixo desamparado. E nessa noite Deus tem uma palavra para trazer algo novo às nossas vidas. Os irmãos que estiverem com a Bíblia e quiserem estar lendo comigo, a gente vai estar lendo uma palavra que diz assim, se tivermos quaisquer pensamento acerca da presença de Deus, esse salmo vai nos trazer aquilo além do mais do que pensamos. Amém. O brilho desse salmo é como uma pedra de safira, é como um reluzente berílio de Ezequiel, que inflama-se de tal luz, que transforma a noite em dia. Abra comigo as vossas Bíblias, o Salmo de 139, um salmo onde podemos perceber, onde podemos aprender dos atributos de Deus, um salmo onde Davi revela grandemente como é o poder de Deus, um salmo onde que Davi fala de toda a soberania de Deus, um salmo onde que Davi revela que Deus é o Todo-Poderoso. Quando os irmãos estiverem com a palavra aberta, diga para mim um glória a Deus que possamos ler. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor: Senhor, tu me sondas, me conhece, sabe quando me sento e quando me levanto, de longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho, quando me descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já sabes inteiramente. Tu me cercas por detrás, tu me cercas pela frente. Põe tuas mãos sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais. Estar além do meu alcance, tão elevado que não posso atingir. Para onde eu poderia escapar do teu espírito? Para onde eu poderia fugir da tua presença? Se subir aos céus, lá estás. Se fizer a minha cama na profunda da sepultura, também lá estás. Se subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali, a tua mão direita me guiará e me sustentará. Mesmo que eu diga as trevas que me encobrirão e que a luz se tornará noite ao meu redor, verei que nem as trevas, nem as escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são como a luz. Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de tão modo especial, que tuas obras são demais maravilhosas para mim.
Digo isso com convicção, pois os meus ossos estavam encobertos, quando em secreto fui formado, e entristecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer pensamento, lá tu estavas. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem me dera matar os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão se rebelam contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que revoltam contra ti? Pois tenho por eles ódio implacável. Considero os meus inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê em minha conduta algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. Os irmãos podem sentar dando glória a Deus. Aleluia. Esse salmo de Davi é um salmo onde que Davi está dizendo, está revelando que Deus é o Todo-Poderoso. O salmo onde que Davi fala que Deus é onisciente. A Bíblia nos fala de um Deus criador, de um Deus que compadece de seu povo, de um Deus que se afasta, de um Deus que não se afasta mesmo de mim quando eu peco, quando eu faço algo que não agrada a Ele. Mesmo quando eu saio dos caminhos, Deus está do meu lado. Esse salmo de Davi fala que o Senhor me sondas e me conhece, sabe quando me assento e quando me levanto. Davi está revelando para Deus que Deus sabe todos os pensamentos dele. Davi fala ali nesse salmo que mesmo quando ele sai de casa para ir ao trabalho, Deus está com ele. Mesmo quando ele levanta pela manhã, Deus está com ele. Mesmo quando ele está dormindo, Deus está com ele. E assim prosseguindo o salmo, Davi fala: quando eu caminho, tu caminhas diante, tu me cerca por lados, por detrás e por cima. Todo o tempo que caminhamos, todo o tempo que prosseguimos, todo o tempo que andamos, Deus está ao nosso redor. Alguns que tiveram na igreja ontem, a ilustração do pastor Wellington era que eu imaginava fazer hoje, mas muitas das pessoas viram. Mas aquela ilustração é que mesmo quando estamos andando, pensamos que não tem ninguém do nosso lado, ali Deus está conosco de mão dada. Quando pensamos que ninguém está à frente, é porque Jesus está caminhando à nossa frente. Ele está abrindo todas as barreiras, está quebrando todas as dificuldades, tirando todos os empecilhos para que podemos caminhar rumo àquilo que Deus tem preparado. Quando pensamos que atrás está muito pesado, Deus está ali nos empurrando para onde precisamos chegar, empurrando para onde precisamos chegar ao encontro, e ao nosso lado Ele nos cerca. Mesmo que falamos que o diabo está ao nosso derredor, doido para nos tragar, mas Davi revela que maior é aquele que está do nosso lado, com a mão protetora para nos guiar. Glória a Deus. E esse salmo nos diz assim: existe um lugar para onde eu possa escapar do teu espírito, para onde eu possa fugir da tua presença. Nesse salmo Davi revela e tenta, imagina, procura um lugar para onde ele possa fugir da presença de Deus. E Davi, no decorrer desse salmo, ele vai falando assim: se subo aos céus, lá tu estás. Se fizer a minha cama na profunda sepultura, lá também tu estás. Aqui quando ele fala da sepultura, é um pouco complicado, um pouco forte, mas ele fala aqui do inferno. Mesmo lá no inferno, o nosso Deus está presente. Mesmo lá no inferno, o nosso Deus está presente. Se subo como as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, lá tu também estás. As asas da alvorada é o amanhecer de cada dia, quando o sol começa a clarear, quando o novo dia começa a amanhecer, quando o novo dia começa a nascer para nossas vidas, quando acordamos do nosso sono, aquele sono da exaustidão, aquele sono que nos dará paz, ali Deus está presente mais uma vez conosco. Então, irmão, vocês venham pensar que mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo diante de todos os empecilhos, mesmo diante de tudo aquilo que tenta te parar,
Basta somente você clamar a Deus, pois Ele está sempre do teu lado. Sempre do teu lado. Sempre. Jamais você caminhará sozinho. Somente se você quiser. Se você não quiser a presença dele do teu lado, ele vai estar ali, mas ele não vai poder fazer nada. Mas se você der a ele a permissão para agir pela tua vida, grandes coisas ele tem para fazer. Aleluia. Amém. O conhecimento de Deus é tão abrangente e limitado que o salmista confessa que não se pode fugir de Deus. Agitado ele pergunta: para onde fugirei? Para onde podemos fugir de Deus? Na verdade, o nosso Deus, Ele é onisciente, Ele é onipotente, Ele é onipresente. Se pensamos em sair da presença, se pensamos em fazer algo, Ele já sabe. Mesmo que a palavra não chegue em minha boca, Ele já sabe o que eu vou dizer. Mesmo se eu vou dizer que Ele é soberano, que Ele é maravilhoso, Ele já sabe. Mas não é por isso que deixamos de dizer que Ele é santo, que deixamos de dizer que Ele é poderoso, pois Ele quer ouvir de nossas bocas aquilo que temos para falar para Ele. E nesse salmo, no decorrer, Davi vai ali explicando, vai ali falando que Deus é o Deus aquele que fez algo tão especial. Mesmo diante das trevas, não faz diferença para o Senhor. Sua visão e seu conhecimento são muito mais poderosos do que qualquer tecnologia moderna usada para procurar, para encontrar pessoas. Como nos dias de hoje, pessoas têm um chip que são rastreadas via satélite. Mas antes disso, meu Deus já sabe onde quer que eu possa estar. Não precisa de chip, não precisa de nada. Simplesmente eu adorá-lo, dizer que Ele é santo, dizer que Ele é poderoso, dizer que Ele é soberano. Jonas um dia tentou fugir de Deus. Foi para ali, para a barriga de um grande peixe. Mas Deus falou com ele: não, você pode tentar escapar de mim, mas eu tenho algo na tua vida. Eu preciso de você. E nessa noite, irmão, não tente se escapar da presença de Deus. Não tente fugir da tua chamada. Não tente fugir daquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Mesmo se você tentar se esquivar, Deus tem algo para a tua vida. Deus estará ali contigo. E sempre Ele vai te dizer: tenho eu algo para você, meu irmão, minha irmã, varões e varoas de Deus. Mesmo que você pense que não, mas Ele está contigo, dia após dia, caminhando junto, lado a lado, para que você possa simplesmente andar junto com Ele, simplesmente bendizer o nome dEle. E volto a fazer essa pergunta: existe um lugar para onde eu possa escapar do Teu Espírito? Para onde eu possa fugir da Tua presença? Será que tem este lugar que a gente pode fugir da presença de Deus? E Davi nos fala de um Deus Criador, que formou de um modo maravilhoso a minha vida e a vossa vida. De um Deus onipotente, aquele que é todo poderoso. Conhecimento de Deus a nosso respeito é tão completo que começa antes do nosso nascimento. Deus cuidou de cada um de nós, mesmo quando estávamos no ventre das nossas mães. Deus já sabia que tinha algo especial para mim e para a tua vida. Esse verso, eu abro um parênteses nesse verso. Esse verso é um verso que fala a respeito do aborto, que nós não aceitamos o aborto. Aquele embrião já é uma vida que está ali dentro, pois Deus nos disse: mesmo quando tu estava no mais escondido, no ventre da tua mãe, eu já tinha algo preparado para você. Nós te damos, meu Pai. E quando eu começo a ver que Davi fala que Deus é um Deus criador, que formou algo maravilhoso, eu volto a lembrar. E aqui, em certas versões da Bíblia, nos diz assim, no verso 14 fala, em algumas versões diz, no verso 14 diz assim: assombroso. Mas esse termo assombroso não se refere ao terror, não se refere a coisas complicadas, mas sim se refere à perfeição do nosso corpo. E como eu volto a lembrar a minha mente quando a minha esposa estava grávida, e quando ali, no decorrer daquela gestação, e no dia que eu pude ver a minha filha contemplar aquele presente maravilhoso que Deus nos deu, eu vi quão perfeito é o amor de Deus, quão maravilhoso é a perfeição de Deus para as nossas vidas,
quando eu pude olhar para as mãos das minhas filhas, aqueles dedinhos tão pequenos, tudo perfeito, as suas digitais, eu fiquei admirado. Eu não sabia o que falar. Os médicos me perguntavam, eu não tinha palavras. Simplesmente eu fiquei sem palavras, pois Deus é tão tremendo, tão maravilhoso. Ao ver aquelas mãos, eu fiquei admirado e falei: Senhor, só Tu podes, meu Pai. Somente o Senhor pode fazer essas coisas tão lindas. Somente o Senhor pode nos fazer as nossas vidas, meu Pai. Como é maravilhoso, irmãos. Tu já viu qual a perfeição que nós temos? Nós somos a imagem de Cristo. Nós somos a imagem do nosso Criador. Tão grande é nosso Deus. Mesmo assim, várias pessoas tentam se fugir da presença de Deus, tentam se esquivar da presença de Deus. Um Deus tão poderoso, um Deus tão maravilhoso, que tem sempre coisas boas para nossas vidas. Quão precioso é para mim, ó Deus, os Teus pensamentos. Tentar contar as bênçãos de Deus é como os grãos de areia, jamais conseguiríamos contar. E se um dia pudermos contar as maravilhas de Deus, mesmo assim estaremos junto da presença dele. Tu és grandioso, meu Pai, tão soberano Tu és, meu Pai. Te louvo e te rendo graça, meu Deus. E no decorrer desse salmo, Davi diz: Senhor, afasta-te de mim, meu Pai, homem, Senhor. Aqui no verso 19, o Davi diz assim: quem me dera matar os ímpios, ó Deus, afaste-se de mim os assassinos. E algumas versões dizem assim: os homens sanguinários, homens de sangue. Aqui, como lemos esse pedaço, depois de Davi vir regozijando da beleza, da maravilhosidade que Deus é, Davi começa a falar com Deus: me tira de todo o pecado, me tira de todo perto daqueles homens que não te agradam. Homens de sangue são aqueles homens sanguinários, homens aqueles que não têm o que nós temos, não tem aquilo que nós conhecemos. Quer saber que Deus é o Todo-Poderoso, que reconhecemos que só há um Deus, o Deus eterno, aquele que nos trouxe a paz, aquele que nos trouxe a vida. E Davi pede: Senhor, afaste de mim todos esses homens, tenho ódios para com eles. E quando vem essa palavra falando temos ódios para com eles, às vezes pensamos: mas por que ter ódio dos nossos irmãos? Aqui, quando voltamos a estudar sobre esse texto, quando ele fala que tem ódio daquelas pessoas, dos sanguinários, dos perversos, tem duas razões, tem duas opções. A primeira é que Davi não tinha um ódio que eu e você às vezes podemos ter das pessoas, um ódio egoísta. Mas Davi tinha um ódio, aquele que Deus tinha, que não agrada nada que não provém de Deus. E não o ódio que ele tinha das pessoas, mas simplesmente porque os perversos não adoravam a Deus, caluniavam, blasfemavam contra o Espírito de Deus. Mas a segunda opção também que podemos perceber sobre esse texto é: no Antigo Testamento, as pessoas que faziam mal eram mortas, eram apedrejadas, podia se matar, podia ter ódio. Mas um dia, aquele, o Todo-Poderoso, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele veio nesta terra e nos ensinou que devemos sim amar os nossos inimigos como a nós mesmos. Mesmo aqueles que nos perseguem, devemos amar, devemos ensinar o caminho, devemos orar pelas vidas daqueles que nos perseguem, devemos trazer para eles a paz, devemos trazer para eles a alegria, devemos trazer para eles o alimento, a palavra de Deus. E no decorrer dessa história, Davi, quando fala com Deus que afasta de mim o sanguinário, os homens impuros de coração, ali Davi faz uma oração para Deus falando: Senhor, considera os meus inimigos, todos aqueles que são vossos inimigos. No tempo do Antigo Oriente Médio, os vossos reis faziam juramento com vossos vassalos: todos aqueles que são vossos inimigos também se tornarão meus inimigos. E assim vai. Talvez nos espantemos, mas Deus é maravilhoso demais. Às vezes não temos palavra para dizer quão grande é o nosso Deus.
quão maravilhoso é o nosso Deus, quão grandioso é esse Deus. Mas eu volto a dizer, será que existe um lugar para onde podemos nos escapar da presença de Deus? Podemos fugir do Teu Espírito? E Deus tem algo para nos dizer. Coloca aquela imagem para nós, Daniel. Vou mostrar uma pequena imagem aqui para os irmãos, onde que os médicos utilizam esse aparelho. Às vezes alguns dos irmãos até passaram por esse aparelho. É um aparelho que traz algo da nossa vida, que transmite algo. Que nos traz a claridade de algo para que os médicos precisam ver. Essa imagem é de uma máquina de ressonância magnética. Essa máquina é quando temos traumas, temos doença, que às vezes não se detecta com simplesmente um tipo de sangue. Quando tiramos o sangue, no exame de sangue, o médico pede para que possamos participar dessa máquina, passar por essa máquina. Essa máquina foi criada no ano de 1977. E no decorrer desse tempo, a cada dia essa máquina tem se tornado mais útil para a ciência do dia de hoje. Essa máquina, quando a pessoa passa ali dentro, através dos raios da onda, da força da energia, essa máquina consegue separar os nossos glóbulos sanguíneos de nossa pele, onde os médicos, quando um determinado exame que eles estão fazendo, se eles queriam um resultado A e se aparece um resultado B, é para eles perceber que algo está incorreto em nosso corpo. Essa máquina nos envolve, ela nos sonda, ela trabalha em todo o nosso interior, ela separa a nossa pele para que possa detectar algo que está dentro de nós. E essa máquina tem sido usada, mas eu quero trazer para a mente dos irmãos que nessa noite Deus tem algo muito mais especial do que essa máquina. Essa máquina é usada para os médicos, para detectar doenças, bactérias e muito mais de outras coisas. Eu quero dizer que os irmãos venham permitir que nessa noite o Senhor possa sondar a tua vida, o Senhor possa trabalhar no teu caráter, possa trabalhar no teu interior, tudo aquilo que está lá dentro, que não precisa passar por essa máquina, mas o grande e poderoso, o eterno, o soberano, Ele sabe o que está aqui dentro. Eu convido os irmãos a se colocarem de pé, pois nessa noite Deus tem algo forte, tremendo. Por favor. Eu convido aos pastores da casa, os evangelistas, para que possamos fazer aqui à frente, e convido toda a igreja. Não se sinta envergonhada, pois o que está aqui presente na casa é o Senhor Jesus Cristo. É Ele que quer ter um encontro contigo. Basta simplesmente você deixar Ele trabalhar no teu interior, trabalhar na tua alma. Pastores e evangelistas, estejam aqui à frente. Vamos estar orando por essas pessoas com imposição de mão e ungindo essas vidas. Eu peço aos irmãos, aos pastores, que possam estar aqui e façam um círculo aqui, um de frente para o outro, e que os irmãos possam passar no meio, como se estivesse passando pelaquela máquina. Mas a máquina que vai estar aqui hoje na sua vida e na minha vida fazendo a mudança é Jesus Cristo. Amém. Então que vocês possam vir com fé. O Deus Todo-Poderoso, Ele está aqui presente para fazer a mudança na tua vida. Aquilo que tem te prejudicado caminhar com Deus, peça a Ele que Ele venha limpar, que Ele venha tirar tudo aquilo que não agrada. Faça como Davi. Davi naquele dia, quando ele escreveu aquele salmo, eu peço aos varões para ficar aqui um de frente para o outro, que as pessoas vão passar no meio de vocês. Presbítero Jordano, ele podia entrar. Presbítero Jordano, faça um favor, precisamos de você aqui, varão. Esteja aqui para você também poder orar por essas vidas, pois Deus tem algo novo nessa noite. Irmãos, esteja orando. Senhor, eu te
Pois a tua presença é maravilhosa em nosso meio, meu Pai. Senhor, toma o primeiro lugar, meu Pai. Trabalha cada coração que nessa noite, Senhor. Senhor Jesus, como Davi ele falou, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Senhor, eu sei que tu conheces tudo aquilo que está por dentro da minha vida, meu Pai. Mas eu te peço, meu Pai, conduza-me ao caminho eterno, aquele que me traz a paz, aquele que me traz a alegria. Os irmãos podem sair do seu lugar, pode estar passando aqui, os obreiros vão estar orando por vocês. Estejam clamando, pois Deus tem algo novo na tua vida nessa noite. Deus vai fazer